Fala Golfers, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprenda Golang. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre a diferença entre valor e ponteiro. Bom, se você não me conhece, o meu nome é Thiago Temporim. E aqui nesse canal, o Aprenda Golang, assim como no blog o aprendagolang.com.br, todas as semanas eu compartilho algum conhecimento sobre Go ou carreira. E antes da gente ir para uma explicação um pouco mais teórica da diferença entre valor e ponteiro, vamos dar uma olhadinha nesse programa que eu tenho aqui. Esse aqui é um programinha bem simples. Eu tenho aqui o meu package person, tenho uma entidade muito simplesinha aqui, só com nome e data de nascimento. E depois eu tenho duas funções que fazem basicamente a mesma coisa. Vou tentar abrir aqui, um do lado da outra. Fazem a mesma coisa, a gente pode ver o conteúdo da função é idêntico. A única diferença, uma eu passo o valor para a struct para ela por ponteiro, que é essa aqui, e na outra eu passo a struct por valor, que é essa aqui. E se a gente notar, a única diferença aqui no parâmetro das duas é que a por ponteiro eu tenho esse asterisco aqui antes do nome da struct, certo? Depois o conteúdo interno é basicamente a mesma coisa. E o que essa função faz é, ela vai pegar a data de nascimento da pessoa e vai adicionar um ano, ok? Ou melhor, vai tirar um ano para que a pessoa fique um ano mais velha, beleza? Então, bem simplesinha, só mesmo para entender a diferença de ponteiro e valor, né? É uma função até meio sem sentido, mas é realmente só para exemplificar aqui como funciona a diferença de valor e ponteiro. E agora, antes da gente executar isso aqui, vamos para a explicação um pouco mais teórica do assunto. Bom, quando a gente passa uma struct, né, um dado por valor, o que a gente faz, o que o programa faz é, ele gera uma cópia daquele dado na memória. Então imagina assim, eu tenho uma posição na memória, onde eu tenho lá a minha pessoa com o nome e a data de nascimento dela. Quando eu chamo essa função yearValue e passo essa struct aqui para dentro, lá dentro o programa vai fazer, ele vai pegar aqueles dados, então o nome, a struct, o nome lá e a data de nascimento, e vai criar em outro espaço da memória a mesma informação. Então vai ter o mesmo nome e a mesma data de nascimento. E aqui dentro depois a gente vai trabalhar, fazer as mudanças. Nesse caso aqui a gente está mudando, né, a data de nascimento da pessoa. E isso não vai se refletir para fora da função. Por quê? São duas posições diferentes na memória. Então, lá no meu programa principal, ou em qualquer parte do meu programa que essa função é chamada, eu tenho um espaço de memória alocado para aquele dado, e aqui dentro eu estou trabalhando em outro espaço de memória. Logo, alterações aqui não vão refletir lá fora. Agora, quando a gente passa ela por ponteiro, o que a gente está passando para a função não são literalmente os dados. A gente passa para ele qual é a posição da memória que está os nossos dados. Então, dentro da função yearPointer, ele vai utilizar os mesmos dados que eu tenho fora dessa função. Ou seja, qualquer mudança que eu fizer dentro da função vai se refletir para fora da função. Ok? Então, em resumo, quando a gente passa um dado por valor, eu gero uma cópia daquele valor na memória, então eu tenho duas posições de memória com os mesmos dados, e quando eu passo por ponteiro eu tenho só uma, mas eu aponto onde está aquele dado na memória. Bora ver isso na prática? Então, tenho aqui as minhas duas funções, vou fechar aqui, vamos olhar no nosso programa. O programa é bem simples, né? Eu estou criando aqui uma pessoa com o meu nome, com a minha data de nascimento, não, bem longe da minha data de nascimento. Estou chamando depois aqui o yearValue, que vai lá decrementar, né, um ano que eu nasci, do ano de nascimento. E depois aqui embaixo eu vou fazer a validação se aquela data tem mais de 18 anos ou não, né? Se a pessoa tem mais de 18 anos ou não, aqui nesse ifzinho aqui. Esse time.now pega a data de hoje, desse exato momento que está sendo executado o código, e esse addTime aqui é uma forma de eu reduzir anos, meses e dias, ou aumentar anos, meses e dias. E como eu passo menos 18,
ele vai somar menos 18, e quando você soma um positivo com um negativo, ele reduz, então ele vai tirar 18 anos aqui do ano atual. Ok? E no dia e depois no mês não vai mexer nada, porque não precisa mexer nada. Faço a comparação e vou printar na tela. Então, estou passando aqui por valor, e só para a gente relembrar, lá dentro do meu value, eu pego aqui a data de nascimento e faço a mesma coisa, mas tirando somente um ano, né? Eu coloquei aqui 2005, então 2005, a gente tá em 2022, 2005, a partir de 2004 já teria mais do que 18 anos, ok? Coloquei ele em fevereiro, aqui a gente já tá em junho, então se eu fizer aqui agora o go run main, a gente vai ver que ele vai printar que tem menos de 18 anos. Por quê? A gente passou por valor. Quando a gente passa por valor, o que a gente modifica dentro da função só existe dentro da função, não reflete para fora, certo? Agora, se eu mudar aqui esse year value para year pointer, pode ver que ele vai colocar aqui um risquinho vermelho embaixo. Por quê? Porque o nosso year pointer, vamos olhar lá de novo, ele espera um ponteiro. Por ele esperar um ponteiro, aqui eu estou passando o P normal, estou tentando passar por valor, por isso que ele está dando erro. Quando eu vou passar algo por ponteiro, eu tenho que colocar esse E comercial antes, ou iniciar a minha struct já por ponteiro, né? Em vez de passar aqui, eu poderia iniciar ela assim, também resolveria. Eu não gosto muito de fazer dessa forma, só em casos muito específicos, porque assim eu estou basicamente, em todo lugar que eu for utilizar o P, eu estou usando ele como um ponteiro. Eu quero deixar ele como valor, e onde eu preciso passar como ponteiro eu passo. Então, nesse caso aqui eu preciso, então aqui vai o ponteiro lá para dentro. Ok? Vou salvar, eu vou fazer o go run novamente. E agora pode ver que ele deu que tem mais de 18 anos. Por quê? Como a gente passou o ponteiro, a modificação que ele fez aqui foi no mesmo espaço de memória onde esse registro que eu criei aqui fora está alocado. Por isso que ele reflete lá fora a mudança. Então nesse momento agora você deve estar pensando, peraí, então quando eu uso por valor, eu duplico o espaço de memória. Então se eu estiver usando várias funções, toda hora eu estou duplicando as coisas em memória, e logo eu vou consumir bem mais memória do que se usar ponteiro. Então, o Thiago está falando para usar ponteiro em todo lugar para otimizar meu código. Errado. Não faça isso. Não faça isso. Não foi isso que eu falei. Não faça isso. Ah, tá, beleza, mas se não é para fazer isso, quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro? Basicamente, use ponteiro toda vez que você tenha alguma informação que, se ela for modificada, o sistema todo precisa saber dessa modificação, porque é um impacto grave, tá? Como, por exemplo, isso aqui não seria um impacto grave, afinal, eu tenho ali a data da pessoa, eu fiz uma modificação interna por, sei lá, qualquer coisa que eu precisava fazer uma modificação, mas eu não preciso refletir isso para fora, porque ela não traz a verdade. Agora, vamos imaginar o seguinte, quando a gente implementa uma API, a gente recebe na nossa função uma request, que é o http.request. E se você lembrar aqui dos outros vídeos que a gente já mostrou no canal, o http.request é um ponteiro. Por quê? Nós recebemos uma request na nossa API. E aquilo é a verdade. Então, se alguém modificar aquilo, ou seja, modificar os dados verdadeiros que a gente recebeu, o sistema todo precisa saber que houve essa modificação. E não só aquela função que tentou modificar alguma coisa. Ok? De novo, modificar uma request não é o ideal. Existem outras formas se a gente precisar adicionar dados ou coisas do tipo. Nunca tentem modificar um request, como por exemplo, receber uma request get, mas aqui eu queria trabalhar como post e vai lá e você muda o método. Não faz isso. Não vamos por aí. E aproveitando que a gente está falando de request, se você ainda não implementou, não viu uma API implementada, eu vou deixar um vídeo aqui onde a gente implementa uma API completa utilizando Postgres, e lá você vai conseguir ver isso que eu estou falando do http.request, que a gente passa por ponteiro, e o response writer a gente não passa por ponteiro, né? Que é outro parâmetro da função ali para poder lidar com requests. Se ficou alguma dúvida sobre a diferença de valor e ponteiro, deixe nos comentários, eu respondo assim que possível. Obrigado por ter assistido e até a próxima.